Hallo, Guilherme Plat, alemão para brasileiros. A minha dica de hoje é como aprender artigos e palavras de maneira mais eficaz. Uma coisa muito bacana é de que quando eu morava na Alemanha, eu aprendia artigos de maneira muito inusitadas. Por exemplo, eu utilizava muitos post-its. Post-its são esses papeizinhos que você cola em um objeto e você pode, de repente, escrever informações nesses papéis. Então, eu morava lá na Alemanha, eu pegava os post-its quando eu cheguei lá, colava nos armários, colava na geladeira, colava na cama, colava nos utensílios da cozinha, o nome da palavra e o artigo da palavra. Isso me ajudou a aprender de maneira muito mais rápida e eficiente milhares de palavras e os artigos dessas palavras. Então eu aprendi de uma maneira muito bacana, porque todo dia eu tinha que estar olhando os artigos. Quando eu ia abrir minha geladeira, por exemplo, eu olhava lá, das Kühlschrank. Eu já olhava, nossa, geladeira. E associava a imagem da geladeira com o artigo e com a palavra e aprendi muito rápido. Depois, com o tempo, eu nem percebia que eu estava vendo. Então é bem legal utilizar essa dica. Outra dica muito bacana é você associar cores. Essa foi uma dica que eu comecei a utilizar mais com o tempo. Quando eu via palavras que não eram objetos palpáveis, ou seja, objetos que eu não poderia pegar, por exemplo, como Liebe, amor. Amor é uma palavra que não é palpável, não um objeto que você pode pegar, então não tinha como eu colar um post-it. E o que eu fiz? Eu associei essa palavra a uma cor. Liebe é uma palavra feminina em alemão, ela é representada pelo artigo die. Então eu associava ela à cor vermelha, como palavra feminina, e todas as palavras femininas eu associava à cor vermelha e sempre escrevia de vermelho em um caderno de anotações que eu tinha, em uma folha. Palavras masculinas eu associava à cor azul, então eu escrevia essas palavras na cor azul em um caderno e de repente quando eu precisava lembrar se essa palavra era masculina, feminina ou neutra, eu lembrava da cor e automaticamente eu lembrava do gênero da palavra. E palavras neutras eu associava a cor verde. Isso me ajudou muito a entender melhor as palavras neutras e diferenciar. Então eu utilizei essa técnica das cores, associando a cor azul para palavras masculinas, vermelha para palavras femininas e verde para palavras neutras. Eu ainda utilizava a técnica de um caderninho de anotações, um bloquinho que eu levava para todo lugar. Nesse bloquinho eu achava muito interessante porque eu anotava várias palavras que eu lia no meu dia a dia. Via de repente um anúncio na televisão, ouvia alguma coisa no rádio, ou lia alguma coisa no jornal que eu não entendia. Eu anotava essa palavra nesse meu caderninho, era um bloquinho de notas. E depois eu procurava no dicionário o artigo e anotava a tradução. Então eu aprendi a palavra, um artigo e a tradução da palavra, tudo nesse bloquinho. E quando eu esquecia, eu sempre tinha esse bloquinho à mão e eu pegava ele, dava uma olhadinha rapidinho e já lembrava. Com o tempo, você vai vendo que você vai riscando as palavras que você já domina e você vai substituindo por palavras novas. E quando você substitui por palavras novas, você passa a ampliar o seu vocabulário. Então você não fica estagnado. Quando você aprende uma palavra, risca lá a palavra, o artigo e parte para palavras mais novas. Eu ainda utilizei uma técnica de ouvir muita rádio, ouvir muitos Hörbücher, que são audiobooks, e ver televisão. Isso me ajudava muito a compreender. Eu pegava, por exemplo, notícias e pegava notícias escritas e ouvia e tentava escrever essas notícias. Porque assim eu aprendi a escrever uma palavra, aprendi os artigos dela. E isso é uma coisa que eu utilizo muito em um curso que eu tenho. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona esse curso, aqui nessa página vai ter um lugar para você clicar, vai ter um botão ou então um link. Clica lá, se inscreve que você vai poder receber mais notícias sobre esse curso, sobre as datas de lançamento, que são bem limitadas. Geralmente eu só lanço 2 vezes por ano, porque eu não tenho tempo para atender todo mundo. Clica e se inscreve se você quiser receber mais dicas de como aprender alemão ou qualquer língua de maneira mais eficiente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você tiver uma pergunta, faz essa pergunta que quando eu puder eu vou estar lá respondendo todas as perguntas na medida do possível. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.